Amém. Então, como todos os temas da série que nós falamos nesse mês, falou sobre um tipo de falsidade. E a revoada, essa vida que nós vimos aqui, é também mais um tipo de falsidade. Por que é um tipo de falsidade? Porque é muito transitório, porque é passageiro. E certas coisas, queridos, não valem a pena. E viver essa vida, eu posso te falar com toda certeza, que não vale a pena. Não vale a pena. E nós vamos falar sobre isso hoje. No mundo, isso é muito normal, levar esse estilo de vida. Se você está triste, você bebe. Se você está alegre, você quer comemorar, você vai beber. Se você está cansado, você quer, tirar aquele peso, você bebe. E ali as pessoas se encontram cada vez mais escravizadas, fora as outras questões que as pessoas levam, de toda a promiscuidade, tudo aquilo que o mundo prega lá fora. Porque que isso não cabe a nós no Arena. Porque nós, queridos, fomos chamados para a santidade. Nós fomos chamados para ser santos como o nosso Senhor é. Carol, isso é um desafio nos dias atuais? É um desafio. É um desafio. Mas, quando nós estamos em Deus, quando nós somos conduzidos pelo Espírito Santo, isso não é impossível. Entenda uma coisa. O Senhor Jesus, quando Ele morreu naquela cruz, por mim e por você, Ele tolerou dores insuportáveis. Insuportáveis. A medicina fala sobre isso. Augusto Cury, ele é psiquiatra, e ele fala... E ele fez um estudo sobre Jesus. Ele era ateu, e aí ele foi estudar um pouco sobre a história de Jesus, e nessa história, como todo mundo, quando começa a estudar muito, se apaixona. E com Augusto Cury não foi diferente. Ele se converteu ali, quando ele começou a estudar sobre Jesus, e ele escreveu, inclusive, vários livros. E ele explica que para a psiquiatria, uma pessoa, Jesus, quando ele estava na cruz, ele estava mutilado. Ele estava mutilado de tudo aquilo que ele já tinha passado. Então, ele estava mutilado. E quando Jesus estava ali na cruz, com o corpo mutilado, ele diz: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. E a psiquiatria diz que é impossível alguém num estado de dor física, mutilado, demonstrar misericórdia para alguém, porque naquele momento ela só pensa em si e na dor que ela sente. Então, entenda uma coisa. Jesus tolerou dores insuportáveis para que as nossas fossem suportáveis. Tanto que a Bíblia fala que o Senhor não nos dá fardo que nós não podemos carregar. Então, entenda. Toda e qualquer crise, o momento que você esteja passando, ela coopera para o seu bem. Amém? Então, o mundo ele fala sobre isso, sobre esse conceito de liberdade, que na verdade não é liberdade, é libertinagem. Porque é uma liberdade que você está preso a algo. E eu conheço isso muito de perto. Na minha família sempre foi assim. Quando eu era mais ou menos ali, tinha uns 7 anos, eu já era garçom nas festas de família. Então, eu já ia, pegar a bebida. E aí, quando você cresce naquele ambiente, eu cresci nesse ambiente. E eu sei que muitos de vocês cresceram também nesse ambiente. E as pessoas intitulam isso como uma liberdade. Ah, não, mas todo final de semana, toda e qualquer coisa tem que ser envolvido, bebida, tem que ser envolvido, às vezes, o uso de uma droga, só consegue trabalhar, só consegue concentrar se fumar maconha. Queridos, isso não cabe a nós. Não é. Entenda uma coisa, quando o Senhor Jesus morreu naquela cruz, Ele ofereceu a nós o livre-arbítrio. E o que eu declaro sobre você hoje, sobre a minha vida, é que nós escolhemos esse livre-arbítrio e nós voltamos para o Senhor de novo, amém? Porque Ele nos escolheu primeiro. O Senhor nos escolheu primeiro, nós voltamos para Ele. Nós usamos o nosso livre-arbítrio e escolhemos o Senhor. Amém? Então, nós vivemos em um mundo, nós vivemos literalmente em um território inimigo. Literalmente. Então, imagine que você viva num lugar onde o dominador dele te odeia.
Porque a palavra diz que o diabo ele ruge como um leão querendo nos tragar. Então, ao longo da sua vida, sempre haverá armadilhas para que você caia. Sempre haverá armadilha de um caminho mais fácil, de atalhos. Você entende isso? E porque, mais uma vez, eu afirmo que não cabe a nós, porque nós escolhemos a porta estreita. Amém? Você também comigo? Se não, eu declaro sobre a sua vida, meu irmão, nós escolhemos o caminho estreito. Nós escolhemos viver livre de nós mesmos. Qual o meu maior problema? Sou eu mesma. Eu muito grande, o Senhor muito pequeno. Eu cheia de vontade, o Espírito Santo não alimentado em mim. Queridos, essa vida de revoada está ultrapassado. Posso te falar com toda a verdade. Sabe, está ultrapassado. Isso não cabe mais, não cabe a você. Aqui eu tenho certeza que não tem. Mas tem muito crente Raimundo. Vocês sabem o que é, né? Tem muito crente Raimundo. E não, queridos, não cabe. Essa palavra de hoje é para que se ainda há um resquício de vontade de viver disso, para que você feche a porta, feche essa brecha e escolha verdadeiramente viver pelo Senhor. Porque nós não sabemos o dia que o Senhor vai voltar. E todas essas coisas são transitórias, todas. A pessoa pode viver de prazer em prazer, escolher todos os atalhos possíveis da vida, escolher todos os caminhos mais fáceis, que não levam a Deus. Sabe? Mas nós, como igreja, nós precisamos declarar que naquele dia, querido, que o Senhor voltar, tenha plena convicção que você vai querer estar limpo, que você vai querer estar com as suas vestes lavadas. Sabe por quê? Porque eu falo de eternidade. E a eternidade tem sido tão desvalorizada para as pessoas que hoje no Instagram tem piadas de quando as pessoas forem para o inferno. Quando eu for para o inferno, que eu ver a irmã. Quando eu for para o inferno, que eu ver não sei quem. E virou uma piada ir para o inferno. Virou meme ir para o inferno. Para vocês terem noção do que se tornou. E, queridos, eu posso te falar, eu nunca fui lá e não vou. Mas eu garanto para você que ir para o inferno não é meme. E não deve ser nem um pouco engraçado. E quando você leva esse tipo de vida, eu saía geralmente numa quinta. Começava quinta. E aí terminava provavelmente no domingo. Direto. E aí eu lembro que quando chegava domingo, 6 horas da tarde, eu sentia uma angústia tão grande, eu não sei, quem bebe sabe disso, quem leva essa vida sabe disso. Um vazio, não tinha nada, não tinha galera. Cadê a galera? Animação, cadê a galera? Não tinha galera. No final das contas, não tem galera. Cadê os amigos? Cadê? Eu estava ali. Domingo, eu detestava domingo, 18 horas. Eu sentia uma angústia tão grande. Eu me deitava na cama e eu ficava assim, eu vou para o inferno. Eu tenho certeza que eu vou para o inferno. E naquela época, eu não sabia quem era Jesus. De verdade. 17, 18 anos, eu não sabia que tinha um Jesus. Para vocês verem como o evangelho ele precisa ser pregado. Eu sabia que tinha um Deus, mas eu não sabia que tinha um Jesus que tinha morrido na cruz por mim. Eu nunca sabia disso. E eu falava assim, eternidade. Eu vou passar a eternidade no inferno. Só que aí, queridos, quando o Senhor vê algo em nós, o Espírito Santo está aí, aqui dentro, lá fora, fazendo aquilo que eu falei na oração, convencendo do pecado, da justiça e do juízo. E naqueles dias, quando eu sentia muita angústia, no domingo de manhã, antes que eu ia para a missa, eu bebia de segunda a sábado, às vezes domingo, quando dava domingo de manhã, eu acordava cedinho para ir para a missa.
né, para tirar ali o peso, porque eu achava que estava tudo ok, mas não estava. Óbvio que não estava. Mas foi justamente naquele período que o Espírito Santo começou a constranger da minha vida. E depois, o meu atual esposo pregou o Evangelho para mim e eu conheci a Jesus. Amém? E tem um final feliz. Eu estou aqui falando disso para vocês, com toda a autonomia, querido, que não vale a pena. Se você é casado e leva essa vida, você sabe muito bem o tanto de briga, o tanto de confusão que dá por causa de bebida. Amém? Misericórdia? Amém. Então, não use isso. Queridos, não tenham dúvida que nós vivemos no meio de Babilônia. Mas eu creio que nesse lugar o Senhor tem levantado jovens como Sadraque, Mesaque e Abidnego, amém? Que não se dobram, que não se vendem. Jovens como Daniel, que não se debruçou diante da mesa de Babilônia, mas escolheu fazer um jejum. Escolheu se consagrar. Queridos, entenda. O Senhor olha para cá nessa noite, assim, ó. Cadê? Cadê aqueles que ainda são santos? Cadê aqueles que ainda desejam um relacionamento íntimo, sincero e verdadeiro comigo? E o Senhor é tão misericordioso. Nesse tempo, é graça. É graça. O apóstolo Paulo falou sobre isso. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. É graça, meu irmão, é favor imerecido. E sabe demais? A palavra de Deus fala, as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. O que isso significa? Que não importa a vida que você levou no dia anterior. Se você se arrepender, o Senhor renova todas as manhãs as misericórdias. E você tem uma nova oportunidade de recomeço. Você tem uma nova oportunidade de começar. Por isso a palavra de Deus ainda afirma: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Buscai, isso não é só para a igreja, é para o mundo. Queridos, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto Ele está perto. Porque agora é graça. Agora é juiz, agora é Jesus sendo advogado perante o Senhor ali na sua causa, ao seu favor. Sabe, graça. Enquanto tem um inimigo que te odeia, que faz armadilhas para você, que está ali sempre abrindo atalhos, que veio para roubar, matar e te destruir, o Senhor veio para te dar vida e vida em abundância. Entenda, só com Jesus você tem vida em abundância. Não significa uma vida fácil. Não é. Porque, como eu falei, você renunciar a si mesmo. Você renuncia a você mesmo. Você renuncia às suas vontades, o seu eu. Às vezes a preguiça que a gente tem de orar. Às vezes a preguiça que você tem de se posicionar. Entende? Você tem até noção das coisas erradas que você faz. Só que aí você vai levando. E aí você se acostuma. Como assim alguém se acostuma a viver uma vida ruim? É super normal. As pessoas se acostumam a viver uma vida ruim. Como você sabe? Vai ver os mendigos. Elas se acostumam. Mas aqueles que se posicionam para viver uma vida diferente são raros. Então não adianta o Espírito Santo falar com você. Não adianta o Espírito Santo ministrar em você. Falar diretamente com você. Às vezes, você não lê a Bíblia, você não tem vida com Deus, mas aí você está lá no Instagram. Aí vê uma música, ou vê alguém num vídeo e fala, sabe, que toca. Então o Senhor, Ele usa de tudo para falar com você. Mas não adianta o Senhor usar de tudo isso se você não se posicionar. Se você observar na palavra da pastora, Regiane, ela fala muito sobre isso. Sobre posicionamento. E foi com ela que eu aprendi a me posicionar. Então, se posicione.
Se posicione falando, eu não quero mais viver dessa forma, eu não aguento mais, chega. Hoje eu dou um basta. Ai, mas se eu cair de novo, eu vou lutar de novo contra isso. Eu não vou mais, eu não quero voltar, eu não quero viver aquilo. E para quem ainda não é cristão, que está aqui, leva essa vida, eu vou te falar uma coisa. Quando você escolhe esse caminho de verdadeiro, aquilo que é verdadeiro, tudo aquilo que é superficial na sua vida vai embora. E não sofra com isso. Porque se é superficial na sua vida, não merece ficar. Porque só um relacionamento com Deus revela para você tudo aquilo que é superficial na sua vida. Seja coisas e pessoas. E momentos. Amém? Então, não lamente por isso. Por aquilo que o Senhor livra você. Amém? Glória a Deus. E aí a gente vai falar um pouco sobre esses 3 pontos de quem vive uma vida promíscua. O primeiro ponto é que você se distancia de Deus. Isso acontece, queridos, quando você não tem uma identidade em Deus. Você não tem uma raiz profunda. Quando você não tem uma raiz profunda, por mais que você seja crente de 20 anos, se você não tem uma raiz profunda com Deus, qualquer vento te leva. Qualquer vento de doutrina te leva. O Senhor Jesus, ele falava numa parábola, ele dizia que, ele conta lá um conto falando que ele colocou música de alegria e vocês não dançaram. Ele colocou uma música triste e vocês não choraram. E o que é que Jesus queria dizer disso? O que é que vocês querem, então? Eu coloquei uma música triste e vocês não prantearam. Eu coloquei uma música alegre e vocês não cantaram, vocês não se alegraram. Que geração é essa que não sabe para onde vai? De verdade. Hoje a gente tem aí na internet, você vai ver, tem vários coaches, né? Essa galera aí. Mas, queridos, aqui na igreja nós aprendemos princípios sobre isso. Sobre identidade. Quem você é. Se eu falar para você assim, perguntar assim, alguém perguntar para você assim, quem você é? O que você gosta? Como é que você se vê daqui a 5 anos? Parece uma entrevista de emprego, né? Mas é verdade. Fale um pouco sobre você. Tem gente que se eu perguntar assim, fale um pouco sobre você, não vai saber dizer. Oi? Eu? Como assim? Porque não se conhece. Porque não tem identidade. E nesse mundo que nós vivemos, se você não tem uma identidade, você é levado. Você é facilmente levado. Hoje em dia, eu descobri que agora os homens usam cropped. Nossa, usam cropped. Eu fiquei chocada. Mas, quando você não tem uma identidade, você é facilmente levado por qualquer vento de doutrina e por qualquer modinha que surge no mundo. Mas quando você tem uma identidade, você não se vende, porque você sabe quem você é. Quando Sadraque, Mesaque e Abidnego não se venderam e não se prostraram diante de Nabucodonosor, é porque eles sabiam o rei que eles serviam. Eles sabiam. Então resista a Babilônia. Resista a todos os banquetes falsos que colocam diante de você. Resista aos atalhos. Sabe qual é a garantia que você vai ter? Que o Senhor vai estar contigo no fogo. Sabe por que eu te digo isso? Porque na fornalha ardente, aquecida 7 vezes mais, o Senhor estava lá com os 3. Quem é aquele que parece um Deus? Não eram 3? Mas eu vejo 4, e o 4 tem a semelhança de um Deus. No fogo, o Senhor vai estar com você. Quando tudo apertar, vai estar com você. Deus vai estar com você. Talvez você é cheio de muitos amigos, até da igreja. Talvez você leve uma vida de qualquer jeito. Mas quando você decide viver algo com Deus, talvez muitas pessoas vão se afastar de você. Você vai perder muitos amigos, pseudos amigos. Mas o Senhor vai estar contigo.
O Senhor vai ser a sua força, o Senhor vai te dirigir, o Senhor vai te constranger. E sabe qual vai ser a maior consequência disso? Você santo. Sabe? Você vivendo algo real. Você sendo racional e não mais atados em cadeia nenhuma. Por isso, queridos, eu oro pela minha vida e pela sua vida, que o Senhor tire toda a cauterização da mente. Tudo aquilo que ficou normal, toda a prática de pecado, que virou normal. E nós comecemos em nome de Jesus a orar por arrependimento, amém? Então, nesses dias, tenha uma identidade, cresça em Deus, sabe, tenha um relacionamento com Ele. Às vezes, no início, parece muito difícil, você falando ali com uma parede, é muito difícil, para mim foi muito difícil entender assim. Mas, quando eu encontrei com Jesus, quando eu conheci a paternidade dEle, quando eu conheci o amor dEle, eu nunca mais consegui sair da presença dEle, porque eu descobri que é nesse lugar, onde eu sou a real Carol, onde eu sou a verdadeira Carol. É nesse lugar que eu posso demonstrar minhas fraquezas. É nesse lugar que eu posso falar tudo, tudo. Até porque mesmo que eu não fale, Ele já sabe. Então Ele conhece o seu íntimo. Ele sabe quem você é. Ele sabe para onde você vai. Então, queridos, em nome de Jesus, comece a construir o seu eu em Deus hoje. Quem sou eu em Deus hoje? Quem sou eu? Quais são os planos da minha vida? Quais são os meus principais sonhos? Quais são aqueles sonhos que eu enterrei? Quais são os meus dons? O que eu fui chamado para ser? Será que eu estou vivendo a plenitude do meu propósito? Será que eu estou sendo realmente santo? Será que a vida que eu tenho levado é a vida que Deus quis para mim? Sabe por que eu te falo isso? Porque vai ser muito triste, daqui a 5 anos, você se deparar com uma vida completamente diferente daquela que você quis, pelas escolhas que você fez. Então, sabe o que determina o destino de todos nós aqui? As escolhas que nós fazemos. As escolhas que nós fazemos. Sabe por quê? Porque no período que eu me converti, as minhas amigas mais próximas se converteram comigo. E é muito, muito lindo, porque quando a gente se converte, que a gente está tão apaixonado, é impossível a gente não impactar as pessoas que estão próximas da gente. E essas amigas foram comigo, mas por que eu choro? Porque elas não estão mais. Teve um período de crise, e elas saíram. E a vida que elas vivem hoje é essa daqui do vídeo, que a gente viu. E é muito triste. Esses dias eu tive a oportunidade de falar com uma delas. E é incrível. Todo desviado tem vontade de voltar, mas não tem coragem. Ela falava, mas era tão bom. Eu falei, mas por que tu não volta? Recomeça. Ai, não consigo mais. Sei lá, as coisas estão tão boas, as coisas estão fluindo para mim. Eu encontrei novos amigos, uma galera top do meu trabalho, a gente sai todo final de semana. E é isso. E eu oro para que ela seja achada. Eu só falo isso. Eu oro para que você seja achada de novo, minha irmã, antes de Jesus voltar, porque ela tem certeza que ela vai para o inferno. E está tudo bem. Ok. Vamos viver essa vida aqui maravilhosa. E se Jesus voltar hoje, eu fico. Tudo, assim, tranquilo. E o diabo cega o entendimento de uma forma. Queridos, isso é o Satanás. Cegando as pessoas de que viver isso não vale a pena. Pelo amor de Deus, o Espírito Santo nos convença que isso não vale a pena. Não vale. Não vale. Se Jesus volta hoje, já era, meu irmão. E de verdade, sabe o que eu penso quando alguém morre sem Jesus? É que tem um Satanás lá do lado dele, na hora que ele morre para pegar a alma. Eu não imagino outra coisa.
Isso é muito triste. Sabe por quê? Porque você não sabe o dia que você vai morrer. Você não sabe, nem eu sei, eu não sei também o dia que eu vou morrer. Assim como nós não sabemos o dia que Jesus irá voltar. Então não escolha essa vida onde você se distancia de Deus. Como eu falei, o segundo ponto é que a fatura sempre chega. A semeadura ela é facultativa, mas a colheita é obrigatória. Tudo aquilo que você planta, certamente você colherá. Então, nós vivemos hoje num tempo de plantio. Imagine hoje que nós estamos vivendo, nesse momento, numa vida de plantio. Então, comece a semear coisas boas, sabe? Escolhendo uma vida fácil, também vai ser difícil. Escolha as escolhas difíceis. Qual que é as escolhas difíceis? Estudar mais. Eu não gosto muito de estudar, mas eu entendo que é uma coisa necessária. Estude mais, se capacite mais, ore mais, se consagre mais, se santifique mais, sabe? Para que daqui a 2, 5 anos, você não se depare com uma vida completamente diferente daquilo que o Senhor preparou para você viver. Queridos, e mesmo na igreja, atente os seus ouvidos para viver exatamente aquilo que o Senhor planejou para você viver. Viva a essência, a plenitude do que Deus preparou para você viver. Sabe por quê? Porque nós precisamos ter influência. Nós, alguém que é de Deus, consagrado, precisa ter influência. Precisa ter um local de posição, para que nós possamos falar e as pessoas que às vezes não têm conhecimento possam nos ouvir. Como que eu falo isso? Na Bíblia. Abraão, Jó, José, Davi, todos eram grandes ou não? Grandes diante de Deus e diante dos homens. Queridos, esse pensamento de que, não, porque é crente tem que ser pobre, já está ultrapassadíssimo. Porque a gente é humilde. Não, acabou, galera. Se capacite mais. Sabe, falar bem. Cresça na empresa que você está. Se é no estágio, cresça no estágio que você está. Sabe por quê? Porque é muito feio quando você é da igreja e todo mundo sabe que você é da igreja, você é um dos piores funcionários da empresa. Isso é feio. Você envergonha Jesus. Você entende? Então não adianta ser bonitinho e cheirosinho dentro da igreja e ser o pior funcionário da empresa. Não adianta ser bonitinho e cheirosinho e ser o pior aluno da escola. Você vai influenciar quem, meu irmão? Não influencia. É feio. Diz que é crente, ó. Bota testado todinho. É feio, galera, é feio. Então, tenha consciência de que a fatura sempre chega. Sempre. Então, comece hoje a semear. De verdade. Eu falo isso para você porque eu estou aplicando isso na minha vida. Você entende? A Carol que eu vislumbro daqui a 5 anos, 10 anos, é uma Carol sensacional. Assim, ó, em altas posições e tal, em Deus, ganhando muito dinheiro. Aí, se a Carol de lá olhar para a Carol de hoje, ela vai falar, como? Oh, meu Deus. Mas eu estou caminhando, eu estou plantando, eu estou semeando. Então, comece a semear em todas as áreas da sua vida. Amém? Glória a Deus. E para nós finalizarmos, aquilo que eu falei no início, eu vou repetir novamente. Qual que é o primeiro passo para tudo isso que você falou, Carol? O primeiro passo é aquilo que acontece desde sempre. Desde o início da Bíblia. Desde Noé. Arrependa-se. É chegado o reino dos céus. Arrependa-se. Aí veio para o Novo Testamento. Quem? João Batista. Dizendo o quê? Arrependa-se. É chegado o reino dos céus. Aí depois veio quem? Jesus. Arrependa-se. É chegado o reino dos céus. Isso aqui, queridos, é para quem não é convertido. Mas é também para quem tem 20 anos de igreja e vive a mesma vida.
Você entende? Arrependa-se. Ah, não, porque eu tenho 20 anos, eu acho que está tudo ok, eu não preciso me arrepender. Não, a palavra de Deus fala que nós desenvolvemos a nossa salvação. Porque uma vez salvo não significa que você está sempre salvo. Sabe por quê? Porque nós percorremos uma caminhada. E eu declaro sobre a minha vida e sobre a sua vida que nós seremos como Paulo. Completei a carreira. Amém? Guardei a fé. Não significa somente conhecer Jesus, é prosseguir em conhecer Ele. Tem gente que talvez a última experiência com o Senhor foi daqui. Ah, não, mas foi muito bom naquele congresso, quando o Senhor falou comigo, foi sensacional. Quando foi isso? Ah, foi em 2020. E depois não teve mais nada. Não é normal. Não é. E qual é o segundo passo, depois que eu me arrependo? É tomar um posicionamento. Arrependa-se e toma um posicionamento. Queridos, eu sei que às vezes a gente está num ambiente de igreja e tudo parece tão fácil. Mas quando a gente chega na nossa casa, a gente não consegue, parece que a palavra ficou tão distante, a gente pega o celular, começa a abrir no Instagram, aí a palavra já foi embora. Mas não permita que isso aconteça hoje com você. Sério, de verdade, o desejo do Espírito é que você leve isso para a vida. Que você comece a semear. Que você comece a viver uma vida diferente, que você comece a se arrepender. Eu garanto para você que quando você começar a orar por arrependimento, o Senhor vai te mostrar coisas, comportamentos, falas, atitudes, para que você mude. Sabe o que é isso? Moldamento de caráter. É caráter que precisa ser transformado. É caráter que precisa ser mudado. Você entende? Não importa se você é crente há muito tempo. Arrependa-se. Tenha um novo posicionamento. Cresça, amadureça, evolua. Sabe? No mundo espiritual, nos homens também. Você entende? Porque às vezes a gente é tão bonitinho e cheirosinho na igreja, mas o diabo fala assim, ó, aquele dali, ó. Isso daí está cheio de pecado. Se alguém botar a mão na cabeça de demônio agora. É muito fácil a gente se amoldar às vezes, sabe? Você fala o crentez. Você muda as vestes. Mas se não tem uma mudança interior, não adianta nada. O diabo sabe. Os anjos sabem. O Senhor sabe. Os homens que não sabem. Mas eles sabem. Então, queridos, toma um posicionamento hoje. Arrependa-se e toma um posicionamento. Chega disso, acabou isso, acabou aquilo. Quando você começar a orar por arrependimento, o Senhor vai começar a te mostrar falas, aquilo que eu falei, né? Atitudes, comportamentos. O Senhor vai te mostrar, fique tranquilo. Ele vai te mostrar. O Senhor é tão bom que no livro de Apocalipse ele fala sobre a igreja de Laodiceia. E ele fala que aquela igreja que não é fria nem quente. Ele fala, né? E aí ele diz assim, que ela está com as vestes sujas, que ela não consegue enxergar. E aí ele vai falando várias coisas, que ela não cheira mais, né? Que ela está muito bem, próspera. Mas o Senhor Jesus, Ele é tão bom, que quando Ele aponta os defeitos, aquilo que precisa ser melhorado, Ele também dá a solução. No mesmo versículo Ele fala, mas vem a mim e compre ouro, né? Troque essas vestes por vestes brancas. Receba um colírio para que você possa enxergar. Então, queridos, o Senhor, quando Ele fala sobre comportamentos e atitudes suas que precisam ser mudadas, toma um posicionamento diante disso, amém? Não aceite ser pequeno, não aceite reproduzir coisas da sua família, porque nunca ninguém na sua família se formou, você vai se formar. Enterre essas coisas, você não tem mais pacto com a sua família. Queridos, em nome de Jesus, feche todo pacto de mediocridade com a sua família, sabe? Às vezes não, porque todo mundo é pobre. Todo mundo é pobre, porque que eu vou ser rico? Corta isso, meu irmão. Corta todo pacto de mediocridade, todo pacto de pobreza. Corte isso. Viva um novo. Seja alguém que está na posição, fazendo exatamente o que o Senhor falou para você fazer. É aquilo que eu falei para você, quando você se deparar, se você não faz as escolhas certas, quando você se depara, é tão difícil voltar.
Quando você é constrangido pelo Espírito Santo, que você estava vivendo uma vida tão distante, tão longe. Mas em nome de Jesus, eu declaro sobre a sua vida. Eu declaro sobre a sua vida que você vai viver o novo. Eu declaro sobre a sua vida que você vai ser restituído. Sabe por quê? Porque isso aconteceu comigo. Desde a minha infância, coisas horrorosas aconteceram na minha vida. Sabe? Mas um dia, eu entrei no meu quarto e eu falei. Eu questionava muito a Deus sobre coisas que tinham acontecido na minha infância. Eu falava, mas eu era uma criança. Eu não entendia nada. Mas um dia, eu entrei no meu quarto e eu falei, nunca mais eu vou ficar me comiserando. A minha líder falava muito que eu gostava de lamber pereba. A minha antiga líder. Que gostava de comiserar muito. Ah, mas é porque aconteceu isso. Ah, mas é porque é na minha família. Sabe? E aí você decide dar um basta. E naquele dia, dentro daquele quarto, eu falei, chega. Acabou, eu vou viver um novo de Deus. Essa Carol não existe mais. Essa Carol que se comisera, que não existe mais, acabou. Eu não aceito mais ser desse jeito. Eu falei, Senhor, eu quero viver a tua plenitude. Senhor, eu sei quem eu sou para o pecado. Eu sei quem eu sou para a religião. Mas quem eu sou para você, Jesus? Quem eu sou para você, Jesus? Eu sei a versão da Carol que viveu no mundo. Eu sei a versão da Carol que conheceu a igreja, mas não conheceu a Jesus e vivia superficialmente. Mas agora, eu quero conhecer a Carol que tem a versão do Senhor. A Carol que nasceu para viver conforme o Senhor desenhou. E nesse dia foi um start na minha vida. Sabe por quê? Porque tem muito cristão vivendo vida de qualquer jeito. Sabe? Vida de qualquer jeito, não aceite isso. Não aceita viver dessa forma. Isso muda. E interessante que quando eu fiz essa pergunta para o Senhor, eu não tive a resposta na hora. Mas um dia, eu estava sentada chorando no meu quarto. Eu era uma líder de célula. E o Senhor me disse, sabe quem você é? Você é a bendita do meu Pai. Se eu perguntar para você o que o Senhor falou sobre você, qual a principal característica do Senhor na sua vida, o que você vai me dizer? Quem você é para o Senhor? O Espírito Santo, meu irmão, te pergunta nessa noite, quem é você em Deus? Qual é a sua versão em Deus? Quem é você em Deus? Talvez você é mais apaixonado, talvez você é mais entregue, talvez você é menos rígido, talvez você é mais brando, talvez você é mais amoroso. Qual é a sua verdadeira identidade em Deus? Descubra isso, em nome de Jesus, antes que seja tarde demais, amém? Eu gostaria que você ficasse de pé.